Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor Fernandes aqui. Estou gravando esse vídeo aqui para resolver junto com vocês aí um trechinho dessa atividade de estudos número 4, finalmente aí a nossa última atividade de estudos do ano, né? Pessoal, o objetivo desse vídeo aqui é fazer para vocês uma divulgação sobre como funciona o meu trabalho, tá? Eu sou professor de física e eu trabalho ministrando aí aulas particulares de diversas disciplinas para alunos de cursos de engenharia e de áreas afins, tá? Então, chegamos aí no final do ano, né? Mas se para o próximo semestre vocês estiverem precisando de um apoio nas disciplinas do curso e quiserem fazer contato comigo, o meu contato ele está aparecendo aí nessa imagem que vocês estão vendo e vai aparecer durante todo o desenvolver aí desse vídeo, tá? Vou resolver com vocês apenas um trechinho, o objetivo não é, obviamente, resolver a questão inteira, afinal de contas isso seria meio antiético, né? Mas vamos lá então, vamos resolver essa questão aqui. Desejo para vocês um excelente final de ano e coloco o meu trabalho à disposição aí se vocês precisarem. Valeu, um abraço! Pessoal, essa questão número 5 aqui, tá? Ela é uma questão que não é muito difícil de resolver, mas ela tem uma interpretação aqui que a gente precisa fazer, tá? Então por isso que eu resolvi fazer ela aqui junto com vocês em formato de vídeo, tá? Então vamos lá, pessoal, nós temos o contexto aqui da questão, dei uma lida aí sobre ele, beleza? Ele está falando um pouquinho sobre o molibdênio, tá? O molibdênio ele é um elemento químico presente no nosso corpo, também é utilizado na indústria lá para fazer aço liga, né? Tem uma série de aplicações aí, tá? Seria interessante vocês darem uma lida, uma pesquisada na internet sobre ele para ler um pouquinho. Mas vamos lá, eu vou partir diretamente para a questão, ó, tá? O molibdênio ele possui a estrutura cristalina CCC, tá? Gente, eu vou só parar por aqui, fazer um parênteses. Essa estrutura cristalina CCC, tá? Esse CCC significa cristalina cúbica de corpo centrado. Nós tivemos uma questão sobre isso na atividade de estudos número 1, tá? Eu tinha até colocado essa imagem aqui para vocês, ó, e falado um pouquinho. Mas um determinado material que ele possui uma estrutura dessa do tipo CCC, tá? Os átomos deles eles podem ser organizados desse jeito aqui, ó, beleza? Que vocês estão vendo. Essa daqui seria, ó, essa parte aqui seria a representação de uma célula unitária, e uma célula unitária seria como se eu cortasse aqui, ó, tá? Um pequeno cubo, e esse cubo ele ficaria com este formato que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Aí, pessoal, esse B aqui, ele está representando aqui por esferas rígidas, como ele colocou. Basicamente, ele só diminuiu o tamanho das esferas para que a gente possa ver a situação que nós temos aqui do lado de fora, tá? E também do lado de dentro, né? Vocês podem perceber que nós temos uma esfera inteira aqui, que representaria um átomo, tá? E aí nós temos aqui nas arestas dele aqui, ó, tá certo? Os outros átomos. Então isso aqui é uma estrutura do tipo CCC, tá? Tem vários tipos de estruturas diferentes ali, né? Naquela época, pessoal, eu tinha comentado com vocês sobre um parâmetro que é chamado de parâmetro de rede, que é esse A que está aparecendo aqui, ó, tá? E esse A, pessoal, basicamente ele é uma medida de um dos lados que nós temos aqui desse cubo, ó. Tudo bem? Então lembrando como é um cubo, né, o volume dele aqui seria dado por A elevado ao cubo, tá? Eu estou falando para vocês disso porque nós vamos precisar desse volume para fazer os cálculos aqui. Tudo bem, gente? Então vamos seguir aqui na nossa leitura. Ó. Então, esse molibdênio ele possui a estrutura CCC. O raio atômico dele, pessoal, é 0,1363 nanômetros. Eu vou deixar essa informação aqui já colocada, 0,1363 nanômetros, beleza? E um peso atômico aqui que vale 95,94 gramas por mol. Pessoal, eu vou representar esse peso atômico por A maiúsculo, que é a mesma letra que o livro de ciência dos materiais do Callister ele está utilizando, tá? Então é 95,94 gramas para cada mol de molibdênio aqui, beleza? Gente, ó, só uma situação aqui importante, tá? Eu vou falar isso pra vocês porque eu já resolvi o exercício e depois que eu fui me tocar dessas situações. Eu quero que vocês percebam que as nossas respostas aqui, ó, elas estão todas em gramas por centímetro cúbico. Ele quer que a gente calcule a massa específica, tá? Teórica, né? Seria a massa específica. E se eu utilizar ela, o nosso raio aqui, ó, em nanômetros, tá? A unidade de medida que eu vou ter aqui vai ser gramas por metro cúbico e eu não vou ter essa opção de resposta, tá? Por isso, eu já vou aqui em cima transformar esse raio atômico para centímetros, para que a gente fique com o nosso resultado ali em centímetros cúbicos, né? Pessoal, vocês sabem que para a gente transformar de metros para centímetros, basta a gente multiplicar por 100, né? Tipo, 1 metro, ele tem 100 centímetros, né? Então, se eu multiplicar esse raio aqui por 100, ele vai me dar em centímetros aqui a unidade de medida dele, né? Então, o nosso raio ele vai ser, ó, 0,1363 vezes 100, pessoal, dá 13,63, tá?
Aqui, ó, vai continuar como 10 elevado a menos 9, porque é o valor do nano. Percebam que eu não mexi na potência, eu só multipliquei por 100 o número da frente aqui, tá? E aí, a unidade de medida não é mais o metro, é o centímetro, tá? E aí eu vou conservar esse valor aqui que eu preciso dele, beleza? Então vamos lá, gente. Como é que nós vamos fazer aqui para calcular, tá, essa nossa massa específica? Nós temos uma equação para isso. Eu vou deixar essa figura aqui do lado aqui que eu vou precisar dela ainda, tá? Nós temos uma equação aqui para calcular essa massa específica, pessoal, que está também lá no livro de Ciência dos Materiais. Ele representa pela letra ρ aqui a massa específica e é dado por essa equação aqui, ó. É N vezes o valor de A sobre o valor de VC. Eu vou falar para vocês já já o que é cada um desses itens, tá? Que multiplica NA, beleza? Então vamos lá, gente, ó. Esse N aqui seria o número de átomos que nós temos em uma célula unitária, tá certo? Quantos átomos que eu tenho aqui, pessoal? Ó, se vocês observarem, tá? Gente, nós podemos fazer o seguinte, tem uma equação para a gente calcular isso, uma equação matemática, ou nós podemos olhar aqui por percepção, tá? Eu quero que vocês percebam que lá dentro, ó, tem um átomo inteirinho, beleza? E cada aresta dessa daqui, ó, que nós temos, ela fatia desse jeito aqui os átomos ao redor. Se vocês somarem, tá, todos esses pedaços que nós temos aqui, ó, percebam que nós vamos ter a formação de uma nova esfera dessa daqui, tá? Então, assim, dentro de uma esfera unitária eu teria 2 átomos, beleza? Ou então eu posso vir aqui e utilizar uma equaçãozinha matemática aí que os livros ali eles usam, tá? E essa equaçãozinha ela é a seguinte, pessoal, deixa eu colocar ela aqui para vocês, ó. O N a gente pode colocar assim, ó, NI, tá? Essa equação tá no livro de resistência dos materiais, tá? Aliás, ciências dos materiais. Mais NF sobre 2 e mais NV sobre 2, beleza? Pessoal, o que seriam cada um desses índices aqui que eu coloquei aqui para vocês, ó? Gente, vamos pensar aqui, ó. Ni seria o número de partículas que eu tenho na parte interna da célula unitária. Vocês podem perceber que é uma, né? Uma partícula inteira, um átomo inteiro. Então nós vamos colocar aqui, ó, 1, tá? Mais NF seria o número de partículas que nós temos na face aqui da nossa célula unitária. Pessoal, percebam que na face eu não tenho nenhuma. Eu tenho nas arestas aqui, ó. Beleza? Então, isso aqui vai ser 0 sobre 2, tá? E aí, esse NV aqui seria o número de partículas que eu tenho nos vértices. E aí é dividido por 2. Por 2 não, pessoal, eu errei a equação aqui, ela é por 8, tá? Eu vou colocar um balãozinho aqui para vocês. Por 8, tá? Então, pessoal, vocês podem observar aqui, ó, que eu tenho 8 partículas, tá? Ó, em cada um dos vértices aqui. Então, nós temos 8 sobre 8, tá? E se vocês calcularem junto comigo aqui, isso daria 1 mais 1, que seria 2 átomos aqui para a nossa célula unitária. Beleza, gente? Show de bola. Esse A aqui, pessoal, ó, do jeito que eu falei para vocês, é aquele A que eu coloquei aqui em cima, tá? Ele está representando para a gente o peso atômico aqui, ó, do nosso mol de molibdênio. Nós já temos esse valor, tá? VC aqui, pessoal, VC seria o volume, tá? Dessa nossa célula unitária, tá? E, pessoal, VC, conforme eu já tinha comentado com vocês aqui, ó, é o tamanho dessa medida, só que elevado ao cubo, né, ó, A elevado ao cubo, tá? Ou seja, pessoal, o A, o parâmetro de rede, tá, ele pode ser calculado por essa relação matemática aqui, ó, 4R sobre raiz de 3. Esse R aqui seria o nosso raio atômico, tudo bem? Então, o que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Seria 4R sobre a raiz quadrada de 3 e isso aqui elevado ao cubo, ó, tá? Então, nós vamos ter que fazer esses cálculos aqui de volume para a gente poder definir ali a nossa equação, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer esse cálculo aqui, nós vamos colocar aqui, ó, 4 que multiplica o nosso raio atômico, que eu defini aqui em cima, já em centímetros, ó. 13,63 vezes 10 elevado a menos 9, tá? Então, 13,63 que multiplica 10 a menos 9, e isso aqui vai ser dividido sobre raiz quadrada de 3, tá? Pessoal, peguem uma calculadora científica, façam esse cálculo aí junto comigo, eu fiz ele várias vezes, tá? E o valor que eu cheguei aqui deu 31,182
que multiplica 10 elevado a menos 24, beleza? Esse foi o resultado que deu disso aqui. Bom, como eu usei aqui o meu raio em centímetros, a unidade de medida dele é centímetros cúbicos, ó, beleza? Então, as nossas unidades aqui já vão tomando as formas que a gente precisa, tá? Então, de posse dessas informações, pessoal, eu já consigo aplicar a nossa equação aqui, ó, para a gente poder determinar o valor aqui, então, dessa massa específica. Eu só esqueci de colocar para vocês o que é esse NA aqui, pessoal. Esse NA é o número de Avogadro, tá? Avogadro. Ou palavra ruim de falar. É aquela constante da física lá que diz que 1 mol de partículas tem 6,023 que multiplica 10 elevado a 23 partículas aqui. Tudo bem, gente? Então, é um número bem comum aí utilizado na física, tá? Então vamos lá que agora nós só vamos substituir aqui os nossos valores, ó. Então, nossa massa vai ser, tá? Ó, vamos dar uma olhada aqui em cima. N, que é o número de átomos, nós calculamos vale 2, tá? Então vai ser 2 que multiplica o valor de A, que é o nosso peso atômico aqui, ó. Vale 95,94 gramas por mol, tá? Então vamos colocar aqui 95,94 gramas por mol. Sobre, beleza? O nosso volume, ó, tudo bem? O volume da nossa célula unitária aqui, que nós calculamos, deu esse número feio aqui, né? Então, 31,182, que multiplica 10 elevado a menos 24, tá? E isso aqui que multiplica o valor de Na, que é o número de Avogadro aqui, que vale 6,023 vezes 10 elevado a 23 átomos, beleza? Então, 6,023, que multiplica 10 a 23 átomos aqui. Pessoal, mesmo esquema, vamos pegar a calculadora, vamos fazer esse cálculo aqui, tá? Eu não vou fazer junto com vocês, porque eu gostaria muito que vocês fizessem, para treinar a calculadora e aprender a usar ela bem direitinho, tá? O valor dessa massa aqui, depois que vocês calcularem, tá? Eu dei uma arredondadinha ali para cima, mas ela deu aproximadamente igual ali 10,22, isso arredondando, tá? Como eu já tinha transformado aqui, ó, né, para centímetros, nosso volume ficou em centímetros cúbicos, tá? O nosso peso atômico aqui, ele está em gramas por mol, beleza? Então, nós vamos ter como unidade de medida gramas aqui por centímetro cúbico, ó, tá? Então, dá 10,22 e observem que nós temos aí esse resultado aqui no item E, aqui, né, ó, na alternativa E, 10,22 gramas por centímetro cúbico. Beleza, pessoal? Então ficamos resolvidos aí essa atividade de estudos número 5. Eu queria agradecer demais vocês pela confiança, pela paciência que tiveram comigo, tá? E também deixar o meu trabalho à disposição, caso vocês precisem de apoio nas próximas disciplinas, tá certo? Vai ser muito bom aí poder ajudar vocês e contribuir com a formação, tá? Um forte abraço aí para vocês, pessoal, e até a próxima. Valeu!